Bom, gente, eu me chamo Cleibson e quero começar aqui com vocês uma pequena série sobre algumas características fundamentais para compreender o mistério da Igreja. É dito que a Igreja ela é una, ela é santa, ela é católica e ela é apostólica. E quero fazer assim, alguns vídeos e o primeiro desta série, este agora, quero falar por que a Igreja ela é una. Porque a Igreja de Cristo necessariamente ela precisa ser una. Um versículo que vai nos ajudar a compreender melhor esse mistério da unicidade da Igreja está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 4. Paulo diz: há um só corpo e um só espírito. Lembrando que nas cartas de Paulo, quando aparece a palavra corpo, normalmente ele está se referindo à igreja, porque ele diz que Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então há um só corpo, ou seja, uma só igreja, e um só espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que fostes chamados. E no versículo 5, Paulo diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Esse versículo ele elucida essa nossa reflexão acerca da unicidade da igreja. Por que a igreja de Cristo necessariamente ela precisa ser una? Primeiro, porque ela tem um só Senhor, porque Deus é um apenas. É o único Deus verdadeiro. Só há um único Senhor, um único Deus. E porque há um único Deus, necessariamente deve haver uma só igreja, porque esse único Deus, ele revelará uma única verdade, e essa única igreja ela deverá ser a porta-voz dessa verdade, certo? Então há um só Senhor, há uma só fé, e aqui no versículo 5 Paulo diz: há uma só fé, essa fé é a fé apostólica, certo? Não é qualquer fé, não é qualquer tipo de fé cristã, não é porque uma fé se apresenta como cristã que necessariamente ela deva ser acolhida. Não, porque está dito nas Escrituras que muitos virão em nome do Senhor pregando e dizendo: o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali. E o Senhor disse: não sigais a esta gente. Então há uma única fé. A única fé é aquela fé que vem dos apóstolos, uma fé apostólica, uma fé que vem da tradição. E essa fé apostólica, ela é garantida pela sucessão apostólica. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque é isso que nos garante que a fé que nós acreditamos hoje é a fé que veio dos apóstolos, é por meio da sucessão apostólica. E a sucessão apostólica, ela se dá no Papa e nos bispos, certo? A fé apostólica ela é transmitida pelo Papa e pelos bispos, porque eles sim são os verdadeiros e os únicos e os legítimos sucessores dos apóstolos, somente por eles. Inclusive, nós só temos a Bíblia graças à sucessão apostólica. Porque a Bíblia, em lugar algum, ela diz quais são os livros sagrados, nem diz que ela própria é inspirada, não. Ela não fala. Ela não define lista nenhuma dos livros sagrados. Quem definiu os livros sagrados para hoje estarem na Bíblia foram o Papa e os bispos juntos em concílio. Então vem do Papa e dos bispos a Bíblia Sagrada que nós temos hoje. Que muita gente não sabe disso. Muita gente, inclusive, usa as Escrituras, não é, como uma forma de contra-ataque à hierarquia católica, né, do Papa e dos bispos, mas não sabem, porque desconhecem tanto as Escrituras quanto a história, que a Bíblia ela foi feita pela Igreja, pelo Papa e pelos bispos. E foram eles que sentaram um dia, isso sobretudo lá a partir do século IV, para definir o que era e o que não era escritos sagrados, uma vez que apareceram muitos escritos, né, supostamente como palavra de Deus. E aí o Papa e os bispos disseram: não, esses são, esses não são. E aí eles definiram o chamado cânon bíblico. Inclusive nós temos um vídeo explicando sobre esse tema de modo mais aprofundado, o cânon bíblico, né, a lista dos livros sagrados. Então é por meio da sucessão apostólica que nós temos a garantia de que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. É porque há uma única fé. Essa fé ela é apostólica e ela vem dada, né, e transmitida pela sucessão, que são o Papa e os bispos. E depois, por último, porque há um só batismo, né? Há uma única porta de entrada, que é o batismo, válido, em nome da Trindade. E ao lado disso, a Igreja de Cristo ela é una porque ela tem uma única fé celebrada. Ela tem um único mistério celebrado, que é o mistério pascal de Cristo, que acontece na liturgia de cada Santa Missa. Cada liturgia eucarística é uma forma de materializar a unicidade da Igreja. Porque é uma coisa que é belíssimo na liturgia, isso é uma forma, né, um dos indicativos que nos une,
É porque as mesmas leituras e as mesmas orações que é celebrado em cada Santa Missa, no planeta Terra inteiro onde houver missa, vai ser aquela mesma liturgia. E isso, nessa comunhão da igreja, ela se materializa na liturgia. A Igreja de Cristo, ela tem um único culto, ela tem uma única forma de celebração, que é o mistério eucarístico. Que aí, lógico, há os diversos ritos, mas o mistério eucarístico, ele é celebrado de modo único na igreja. E ao lado disso, ao lado da unicidade da igreja, a Igreja de Cristo necessariamente ela é una, né, porque ela é a esposa de Cristo, e Cristo só pode ter uma única esposa, do contrário seria adultério da parte dele, né, ter mais de uma esposa. Cristo só tem uma única esposa, ou seja, ele só tem uma única igreja. Isso aqui é óbvio, é claro, certo? Entretanto, não é uma única igreja quem tem a Cristo. Cristo se dá a todo aquele que o procura de coração. Porque nós temos as outras comunidades cristãs que procuram a Cristo com sinceridade, com verdade, e o Senhor se dá a eles sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida. Cristo, ele é de todo aquele que o procurar. Agora, dele mesmo, revelada por ele, deixada por ele, é uma única igreja. Uma única igreja. Que até 1500 anos foi dessa forma, não é? E depois de 1517 para cá, nós tivemos o triste cisma da Reforma Protestante, né? A triste ruptura da Reforma Protestante, que inclusive esse ano, né, é celebrado os 500 anos desse triste fato, né? Porque rompeu a unicidade e a unidade do corpo de Cristo. É um fato muito lamentável, né? Em outubro, agora, completará esses 500 anos. Mas não é algo para se celebrar, nem para se comemorar, nem para festejar. É algo lamentável. Infelizmente, é algo muito lamentável. Então, isso é um pouco sobre a unicidade da igreja, né? Ela é una porque há um só Senhor, porque há uma única fé, a fé apostólica, porque há um único batismo, porque há uma única celebração, que é o mistério pascal de Cristo celebrado na Eucaristia, e tudo isso é garantido pela sucessão apostólica que se dá na pessoa do Papa e dos bispos em comunhão com o Papa, certo? Então é assim, gente. Então nos próximos vídeos falarei um pouco sobre o porquê a igreja ela é católica e depois porque ela é apostólica. Isso são características, são adjetivos fundamentais para a compreensão do mistério da igreja. Um abraço.